Amanhã tem Grêmio e Esportivo, né, em Bento Gonçalves, pelo Gauchão, a volta dos titulares, a volta de Luís Soares e companhia. E esse jogo, ele me fez refletir sobre um assunto antigo, né? Qual é a real função do Gauchão? Todo mundo sabe que o Gauchão não é nada demais ganhar, mas é uma crise perder, né? O problema do Gauchão é perdê-lo. Então a gente sabe que tem a rivalidade Grenal, a gente sabe que ajuda a começar um ano com mais calma ou menos. Às vezes até é um efeito colateral que rola, né? O Gauchão maquia problemas do time, a gente acha que tá tudo bem, ganha o Gauchão é rebaixado, né? Ou às vezes tu perde o Gauchão e depois balança a estrutura e tu consegue conquistar, o próprio Inter em 2006, né, consegue conquistar algo maior na sequência, já aconteceu com os dois times, acredito. Então é difícil às vezes decifrar o Gauchão, né? O Gauchão tem lados legais de mobilizar o interior, de levar a dupla Grenal para o interior, para de repente os clubes poderiam aproveitar isso melhor, até de fazer um networking ali com torcedores distantes, tentar angariar sócios e todo um... Enfim, teriam até questões comerciais legais para explorar no Gauchão. Não sei se o microfone tá bom aqui, eu acho que sim. Mas assim, falando do time na prática, né? Eu estava até conversando com um amigo meu no WhatsApp esses dias aí, de volta e meia a gente conversa, o Zé Pedro Goulart, né, o gremista aí que muita gente conhece, escreveu muito sobre Grêmio, falou de Grêmio, e conselheiro por alguns anos e tal. E a gente estava falando desses tempos justamente da questão dos estaduais, né? E eu lembrei para ele, assim, a gente estava até meio que concordando em vários pontos, e eu lembrei a ele que o Atlético Paranaense, né, começou a usar o campeonato estadual como teste da base, né? E coincidentemente ou não, dois fenômenos começaram a acontecer depois que o Atlético meio que largou o Paranaense de mão, assim, né, colocando só a gurizada. O Atlético começou a conquistar títulos relevantes nacionalmente, né, Copa do Brasil, até internacionalmente, né, a Sul-Americana também. E o Atlético começou a revelar uns jogadores interessantes, assim, também, né, de peso ali, talvez fruto dessa utilização da base mais contundente. Então é, no mínimo, interessante. É claro que o Atlético Paranaense faz vários movimentos, é uma gestão que tem muitas questões a serem analisadas, e essa decisão do estadual é só uma. Talvez nem tudo que eles estão colhendo e está acontecendo seja reflexo só disso. Mas é bom analisar, é bom colocar na roda esse exemplo aí para a gente tentar entender a melhor saída. O que eu acho, tá? Particularmente, eu acho que eu gosto muito de uma fala do filósofo, aquele Clóvis de Barros Filho, que ele fala... Ele conta toda uma história, vou tentar resumir aqui para não ficar muito longo, né? Ele vai contando em detalhes e tal, do cara que está na estrada morrendo de fome, a barriga roncando, para numa birosca assim de beira de estrada e tem um pamonha para vender. Aí o cara pede uma pamonha, aquele cheiro da pamonha já vai deixando o cara com água na boca e, meu Deus, que delícia, uma pamonha e tal. Daí o cara pega a pamonha e dá a primeira mordida na pamonha e aquilo, nossa, cria reações químicas no corpo dele, ele fica uma felicidade, aquela pamonha desce assim, uma suavidade e, meu Deus do céu. Aí o sujeito contagiado por essa experiência maravilhosa pede uma segunda pamonha. E aí ele come a segunda pamonha, que também é muito boa, mas já não é tão boa quanto a primeira, porque é o encontro de uma pamonha com uma outra pessoa. Uma pessoa que já recebeu uma primeira pamonha. E aí ele vai, na narrativa dele, vai crescendo até que chega um ponto que ele fala assim, que a décima pamonha já desce assim, meio empurrado, o cara já tá achando ruim, na real, aquela pamonha. E ele fala assim, cara, se tu não parar de comer pamonha, a pamonha vai te matar. Tipo isso, né? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Qual é a relação que tem aqui? Porque às vezes a gente é muito simplista, né? Às vezes a gente pega aquela primeira pamonha, come e diz assim, cara, pamonha é a melhor coisa do mundo, é a maior sensação de alegria da história. Sempre que você comer uma pamonha, será uma delícia, será muita satisfação. E depende, né? Se comer 20 seguidas, a 20ª vai ser um horror. Então, eu acho que a gente é muito categórico em algumas afirmações, tipo,
técnico estrangeiro é bom, é ruim. Depende, tem bom e tem ruim. Ah, porque não dá para repatriar jogadores. Depende, o Douglas Costa não dá. Se o Cebolinha voltar, talvez seja bom. Então, assim, não dá para botar tudo numas caixinhas tão simplistas, tão simplórias, assim, sabe? E o gauchão acho que é isso. Eu tenho dificuldade de dizer, o gauchão tem que ser isso, porque lembra aquele ano? Aquele ano a gente tentou fazer... Quer ver, ó? Teve um ano que o Grêmio tentou botar os reservas e quase foi rebaixado no gauchão. Agora faz pouco tempo. E aí era o Renato ainda, o Renato teve que botar os titulares antes do prazo que eles estavam prevendo ali para salvar o Grêmio. Eu nem sei se fizeram bem, tá? Deixa cair, não vai cair no gauchão. Se o Grêmio ou o Inter cai, tem virada de mesa. Não existe gauchão sem Grêmio e Inter. Grêmio e Inter são maiores que o gauchão. Mas enfim, é outro papo. Agora, teve um outro ano, em 95, se eu não me engano, que o Grêmio ganhou o gauchão com os reservas. O famoso cafezinho. E foi excelente, foi um esculacho. Foi um esculacho regional, o Grêmio focado em outras coisas, ganhou a Libertadores daquele ano. Então, assim, é certo botar os reservas ou não é? Tu vai olhar um ano específico, tu vai dizer que não tem condições, que vão ser rebaixados. Tu vai olhar outro ano, foi campeão. Né? Então, assim, depende. E por que eu digo depende? Pega 2023, Grêmio e Inter. Eu, se sou da direção do Grêmio, faço mais ou menos o que o Grêmio está fazendo. Eu coloco os titulares no gauchão, com alguma frequência, poupando talvez de grandes distâncias, poupando talvez de gramados né, perigosos, poupando de sequências de jogos muito cansativas, poupando em algumas situações, mas botando. Por quê? Porque o Grêmio tem um time novo. O Grêmio tem 10 reforços contratados. O Grêmio precisa 10 reforços e mais Kahneman, Ferreirinha e sei lá mais quem que mal jogaram ano passado, né, que estão de volta aí. Então o Grêmio tem um time meio novo em relação ao ano passado. Então faz sentido dar ritmo, pegar entrosamento. O próprio Atlético Paranaense que eu citei, colocava os titulares em um jogo ou outro para pegar ritmo, de repente para enfrentar o Curitiba ali numa situação bem específica, para testar algumas coisas. Não era 100% agorizada, mas eles tiraram do calendário deles uns 20 jogos, talvez 20, não sei se dá 20. Assim, o estadual é a diferença do calendário brasileiro para o europeu. O Brasil, o calendário brasileiro é um horror. É o estadual a diferença. Se aqui a gente tem 70 jogos e lá eles têm 50, não sei se são esses os números, tá? Mas uma vez eu vi exatamente quais eram os números e a diferença é o estadual. O Atlético Paranaense tirou isso do calendário deles e virou um calendário europeu. Eles chegam mais plenos, talvez, nos campeonatos nacionais. Enfim, é de se pensar em tudo. Já se eu sou da direção do Inter esse ano, eu não sei se eu estaria colocando tantos titulares assim, sabe? Talvez eu estivesse mais numa onda Atlético Paranaense. Porque o Inter tem um time pronto, um time vice-campeão brasileiro, um time que está aí, né, ajustado, todo mundo conhece quem é quem. Então, assim, talvez eu colocasse uns reforços para jogar aqui ou ali, uma gurizada da base para conhecer. Um jogo ou outro específico colocaria os titulares para pegar o ritmo, mas já tem entrosamento, já todo mundo já sabe quem é quem. Então, é que nem a pamonha, depende. É bom ou ruim? Depende. Mas é bom ou ruim jogar com o titular? Depende. Acho que o que eu acredito que o gauchão, o jeito como eu acredito que o gauchão deva ser encarado é o seguinte: o gauchão tem que servir ao Grêmio. Servir ao Grêmio, não se servir do Grêmio. O gauchão tem que estar a nosso serviço. Se hoje a nossa demanda é enlouquecer a gremistada do Rio Grande do Sul inteiro com um produto chamado Luís Soares, usemos, com moderação, com cautela, poupando aqui e ali, mas usemos. Se hoje a nossa demanda é entender o grupo que a gente tem na mão porque teve muito reforço contratado, aproveitemos o gauchão para isso. Se tem um ano que nós estamos na Libertadores, o foco é outro, o time já é meio que a base parecida do ano anterior e papapá, esquece um pouco o gauchão. E aí é um exercício de ter uma sincronia entre torcida, direção, comissão técnica, né, de todo mundo estar alinhado. Olha, nós vamos largar, nós vamos com os reservas, com o cafezinho. Se perder, perdeu. Tá tudo bem para todo mundo? Não vem me fazer crise depois que perder 2 jogos seguidos aí os reservas. Tá tudo bem para todo mundo? Tá bem. Tá alinhado? Então tá. Então o gauchão não vai nos atrapalhar. O gauchão tá aqui para nos servir. Pra gente botar reforços aí para testar, pra gente dar ritmo para um cara ou outro, num jogo ou outro, pra gente, né? Tá aqui para facilitar a nossa vida, não para complicar, não para criar crise, não para dar dificuldade, não para gerar lesão, não para, sabe? Então eu acho que é isso, o Grêmio tem que entender
essa sincronia, essa sintonia fina, né, de como usar o gauchão. Cada caso é um caso, cada ano é um ano, cada mês é um mês, e eu acho que é por aí, sabe? Então, acho que faz sentido neste ano até os titulares jogarem um pouquinho mais, porque a gente está com esse time em formação, né, esse time reformulado, mas ainda assim eu acho que não dá para se desesperar, eu acho que não tem que ficar liderando a todo custo, não, tem que liderar, que ótimo que estamos, mas assim, vai ter um jogo chave ali que se tiver que poupar, tem que poupar, tirar o pé tem que tirar, né? E esse aqui é só uma análise do que eu acredito, não é uma crítica nem um elogio ao que o Grêmio está fazendo. Até eu acho que é mais para um elogio, na verdade, porque eu acho que, embora esteja recém começando, a gente vai ver ainda muita coisa acontecendo, mas eu acho que o Grêmio está fazendo mais ou menos isso, né? O Renato ali, a comissão técnica, eu acho que já tem um mapeamento mais ou menos de o que fazer no gauchão. Eu acho que esse mapeamento também tem que ser menos engessado e mais flexível, né? Às vezes tem umas coisas planejadas, chega perto da data, vê que tem alguma questão de clima, vai fazer 40 graus, tem alguma questão enfim, que no momento ali vai se apresentar, muda tudo, vai reserva, sabe? Poupa só o Soares, o Kahneman e não sei mais quem, refaz, repensa. Eu acho que o gauchão, resumindo a minha opinião, ele tem tudo para ser um grande aliado da dupla Grenal, se souberem usar com inteligência, sabe? E muitas vezes eu vejo o gauchão atrapalhando, viu? Eu já vi o gauchão derrubar o Celso Roth no Grêmio, enquanto o Grêmio liderava a Libertadores, liderava no geral, né? E ficamos 40 dias esperando Paulo Autuori, porque perdeu um Grenal em Erechim, que o Grêmio até jogou melhor, aí o Nilmar arrancou lá, fez um gol, enfim, sabe? É umas coisas assim que, tipo, cara, foi uma burrice aquilo na época. Eu lembro que eu falava, deixa o Roth, cara. Não amo o Roth de paixão, mas assim, o time tava azeitadinho, tava ok. O nosso time era muito pior que o Inter em elenco, né? E a gente tava enfrentando, tava jogando até melhor, na minha opinião. Aí perdeu por 1-0 porque os caras tinham o Nilmar, a gente não tinha ninguém, né? E aí sobrou pro treinador. Então, é isso que eu acho que não pode acontecer. Não pode atrapalhar, tem que ajudar a nos mostrar quem é quem, a dar ritmo, a dar entrosamento e jogar com inteligência, dosando essas questões todas. É mais ou menos assim que eu acho. Digam aí o que vocês acham. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.